partir de agora você ouve Momento de Oração com o Padre Welton Oliveira, missionário sacramentino de Nossa Senhora em Manaus. Reflexão do Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, refletiremos o Evangelho de hoje, João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que todo mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a liturgia do 4º domingo da Quaresma. Garante-nos que Deus nos oferece de forma totalmente gratuita e incondicional a vida eterna. Deus não hesitou em enviar ao mundo o seu Filho, o seu único Filho, para apresentar aos homens uma proposta de felicidade plena, de vida definitiva. E Jesus, o Filho, cumprindo o mandato do Pai, fez da sua vida um dom até a morte na cruz, para mostrar aos homens o caminho da vida eterna. O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre e que não discrimina ninguém. Aos homens, dotados de liberdade e de capacidade de opção, compete decidir se aceitam
ou se rejeitam o dom de Deus. Às vezes, os homens acusam Deus pelas guerras, pelas injustiças, pelas arbitrariedades que trazem sofrimento e morte, que pintam as paredes do mundo com a cor do desespero. Diante da oferta de salvação que Deus faz, o homem tem de fazer a sua escolha. Quando o homem aceita a proposta de Jesus e adere a ele, escolhe a vida definitiva. Mas quando o homem prefere continuar escravo de esquemas de egoísmo e de autossuficiência, rejeita a proposta de Deus e auto-exclui-se da salvação. A salvação ou a condenação não são, nesta perspectiva, um prêmio ou um castigo que Deus dá ao homem pelo seu bom ou mau comportamento, mas são resultado da escolha livre do homem, face à oferta incondicional de salvação que Deus lhe faz. A responsabilidade pela vida definitiva ou pela morte eterna não recai, assim, sobre Deus, mas sobre o homem. De acordo com a perspectiva de João, também não existe um julgamento futuro, no final dos tempos, no qual Deus pesa na sua balança os pecados dos homens, para ver se os há de salvar ou condenar. O juízo realiza-se aqui e agora e depende da atitude que o homem assume diante da proposta de Jesus. Acreditar em Jesus não é uma mera adesão intelectual ou teórica a certas verdades da fé, mas é escutar Jesus, acolher a sua mensagem e os seus valores, segui-lo nesse caminho do amor e da entrega ao Pai e aos irmãos. Passa pelo ser capaz de ultrapassar a indiferença, o comodismo, os projetos pessoais e pelo empenho em concretizar no dia a dia da vida os apelos e os desafios de Deus. Passa por despir o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, os preconceitos, para realizar gestos concretos de dom, de entrega, de serviço, que tragam alegria, vida e esperança aos irmãos que caminham lado a lado conosco. Neste tempo de caminhada para a Páscoa, somos convidados a converter-nos a Jesus e a percorrer o mesmo caminho de amor total que ele percorreu. Alguns cristãos vivem obcecados e assustados com esse momento final em que Deus vai julgar o homem. Depois de pesar na balança as suas ações boas e as suas ações más, João garante-nos que Deus não é um contabilista a somar os débitos e os créditos do homem para lhes pagar em conformidade. O cristão não vive no medo, pois ele sabe que Deus é esse Pai cheio de amor, que oferece a todos os seus filhos a vida eterna. Não é Deus que nos condena, somos nós que escolhemos entre a vida eterna que Deus nos oferece ou a eterna infelicidade. Deus amou de tal modo o mundo que Ele deu o seu único Filho. Então, quando Jesus entra na morte, que os homens esvaziaram de qualquer traço de amor, a morte na cruz, Ele entranha em si esta plenitude de amor. Ele preenche o vazio da morte com este amor infinito. Não há mais vazio.
A morte explode na ressurreição. Apenas Deus, porque é amor, era capaz de cumprir esta admirável alquimia, muito mais extraordinária que a serpente de bronze no deserto, fazer da morte mais atroz o lugar onde se manifestaria o poder do seu amor. Isso continua verdadeiro hoje. Ele é sempre capaz de pôr no mais profundo de todas as mortes, mesmo as mais atrozes, a presença do seu amor. Levem sempre esta palavra como a mais profunda verdade. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e amadas de Deus, tenham todos um abençoado e agraciado dia na presença do Cristo, junto aos seus familiares e amigos. Bom fim de semana a todos e uma ótima semana, e permaneçam no amor do Cristo. Permaneçam no amor do Cristo. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Tanto Deus